Salve, salve galerinha, meu muito boa noite para você. Alô, você logado, ligado nas ondas do canal Educação. Meu muito boa noite mais uma vez, tio Flávio Coelho, da área das histórias. Vamos historiar hoje um pouquinho sobre migrações. Oxe, tio, mas aí tá com outro tema, deslocamento populacionais na história. São migrações, galerinha. São migrações, de boa? Estamos aos vivos com a galerinha de Do Inocêncio. Olha, eu vou mostrar uma foto hoje que vai relacionar-se com Do Inocêncio, a terra da rede de Caroá, a terra do bode, a terra do sanfoneiro, rapaz. Alô, galerinha de Floresta do Piauí. Boa noite para você de Floresta. Alô, Joca, alô. São Pedro do Piauí, que é o povoado Brejo. Alô, galerinha de São João da Varjota, aos vivos e a cores. Hoje é dia 9/8, direto do Estúdio 6 do canal Educação, tio Flávio Coelho, da área das histórias. Pegar aqui minha canetinha. Aí eu venho lá das Camproeiras do Sertão, viu? Venho lá da Caatinga Braba, macho. Lá da Caatinga Braba, viu? Eita, semiáridozão pesado, viu? Hoje nós vamos tratar essa temática, olha. É uma temática que você vai ver tanto na história, quanto na geografia, como também você pode ver na arte, porque a arte modifica com os deslocamentos, com as migrações. Você pode dar uma pincelada ainda também lá na área das linguagens, na literatura. E eu coloquei assim para você primeiro um contexto, um foto aí, ó, um foto. Deslocamentos populacionais são um fenômeno que acompanha a história da humanidade. Até mesmo a própria constituição do ser humano, claro. Pois essa espécie, nós, surgimos provavelmente em uma região ainda por definir do continente africano. Humanizou-se, e numa diáspora louca, diáspora é dispersão, e numa diáspora louca, apossou-se do planeta através de amplos e diversos movimentos migratórios. Como você está vendo aí nessa fotografia, um grupo de africanos em deslocamento, levando, como diz, quando eu saí do sertão, o seu bodocó, a maloca era um saco e o cadeado era um nó, só trazia coragem a cara, emanando no pau de arara, eu penei, mas aqui cheguei. Olha aí, ó, é eu, Iaquinho, ó, celular de Coronel Zé Dias, né? Celular de Coronel Zé Dias, viu? Ó, uhul, e foi lá pra capital, velho. Tá aí, eu agora lá na capita, recebendo a galera que vem lá mais longe um pouquinho, meu amigo Sandrinho, ó. Veio lá da cidade de Do Inocêncio, rapaz, terra boa. Isso é um exemplo, eu estou colocando um exemplo prático do tio Flávio, e muitos outros Flávios se deslocaram de uma região para outra à procura de uma nova oportunidade de vida, talvez fugindo da falta de oportunidades onde você vivia, da falta de emprego, ou buscando novas formas de conhecimento, novos empregos e etc. Eu, tio Flávio, olha aí, ó. Quando eu vim do sertão, seu moço no meu bodocó, a sacola era um cara e o cadeado era um nó. É verdade, viu? Eita, peleja. Olha, nós vamos ter trocentos movimentos migratórios. Trocentos movimentos de deslocamento da população de uma região para outra no globo. Inenarráveis. Então, não dá para a gente discorrer sobre todos. Então, na aula de hoje, eu elenquei, eu selecionei uns 6 ou foram 8 exemplos de grandes migrações populacionais ao longo da história. Bacaninha? Coloquei assim, ó, o que é que pode levar ao deslocamento populacional, a uma migração? Secas e problemas climáticos, claro. Às vezes,
uma grande catástrofe, você vai buscar novos locais para sobrevivência, perseguições políticas e religiosas. Nós tivemos muito isso ao longo do tempo, inclusive na atualidade, em alguns lugares, ainda ocorre essa forma de perseguição. Conflitos e guerras, as guerras civis, invasão territorial, um ninja entrando em nosso território, a galera daqui fugindo. Ih, fome, carência alimentar, geralmente leva as populações a procurar um novo locus que possa lhe garantir a sobrevivência, com víveres, com comida, mas também nós tivemos estratégias de poder, estratégias político-governamentais de governos, de ocupar um território, de conquistar um território, de explorar um território. Velho. E, às vezes, solução para problemas internos. Às vezes, a população cresceu tal que nem a produção local, nem os víveres, nem os recursos naturais se tornam suficientes. Então, às vezes, a solução é exportar o excedente populacional. Já tivemos isso? Já. E também de forma espontânea, em busca de novas experiências, aventureiros, ninjas. E para fechar, às vezes, erupções vulcânicas, tufões, terremotos, destruição, catástrofes, faz com que parte da população de um dado lugar migre para outro. Então, estou citando alguns exemplos de possíveis fatores contribuintes ao deslocamento ao longo da história. Para a gente começar aqui, o primeiro, o exemplo number one, foi a chamada diáspora judaica. Ei, eu vou voltar R$1 e vou deixar 1 minuto aqui para você fazer o print, porque você não vai ter facilmente. Boa? Vamos fazer o print, galera, de São João da Varjota, rapaz. Beleza, beleza de Creuza, rapaz. Vamos passar a imagem, Primeira famosa diáspora judaica, a dispersão dos judeus pelo mundo, depois de expulsos pelo romano da região da Palestina. Na verdade, eu botei assim, o Império Romano dominava a região da Palestina. A Palestina era chamada Judéia, reino dos judeus. E os judeus acreditavam em apenas um Deus e não aceitavam que o imperador fosse visto como divino. Os judeus negavam os deuses do panteão romano e a divindade imperial. E era. E essa era crescente o nacionalismo judaico de amor à terra prometida, de amor ao solo sagrado, à nação deles, a nação judaica, a região da Judéia, e organizaram várias revoltas. E naquela época, Roma era dura, velho. Roma perseguia os judeus. Roma não diferenciava muito judeus e cristãos no início, né? Perseguia tanto os judeus quanto os cristãos. E aí é que os judeus mais se revoltavam, velho, por causa dessa intolerância. Um imperador
chamado Adriano, imperador romano, aquele que conquistou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo em 2009, o imperador Adriano, ele decidiu desjudaizar a Judéia. Desjudaizar a Judéia. Mas antes, ele destruiu o famoso templo de Jerusalém. Então, quem lembra de Jesus Cristo, lembra que Cristo pregou muito no templo de Jerusalém, pouco tempo antes aí, ó. Pouco tempo antes. E o imperador romano, o imperador Adriano, disse, eu vou pipocar fogo no templo de Jerusalém. Aí os judeus se revoltam mais ainda, resulta numa repressão romana e que os judeus podiam ficar em qualquer lugar do Império Romano, menos na região da Judéia, que Roma, inclusive, muda o nome, deixa de chamar Judéia e passa a chamar Palestina, que é mais ou menos a denominação que a gente dá em geral para aquela região, né? Hoje você não chama mais Judéia, apesar de ter um estado lá, que é um estado de predominância de judeus, que é o estado de Israel. Mesmo os dispersos e longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Será que ela está me esperando? Aí a Blitz, eu acho. Não é a Blitz? Ei, mesmo dispersos e longe de casa, os judeus mantiveram sua língua, suas festas e crenças religiosas, suas tradições. Ou seja, mesmo não tendo um território, os judeus mantinham uma espécie de nacionalidade. Dá para ver aí? Nacionalidade. Passando a imagem, olha aí um friso romano, um alto relevo romano mostrando Roma conquistando a Judéia e levando como pagamento um candelabro de 7 braços. E está aqui os judeus em outros momentos aparentemente sendo escravizados, meu Deus, ou convidados a se retirar, meu Deus. E aí a cidade de Atuiata, Adana, Atuiata, Jerusalém, em hebraico, viu? Jerusalém, que tem um famoso Muro das Lamentações, que é só esse pedaço aqui, ó, que você está vendo ao fundo, Muro das Lamentações, que é um pedaço do que era o Templo de Jerusalém. Depois os árabes construíram o Domo da Rocha. Por quê? Os judeus estão se dispersando. Essa dispersão é chamada diáspora. Em grego, dispersão pelo mundo romano. Está aí, originalmente, a região da Palestina, hoje é um país chamado Israel. E como os judeus se dispersam ao ocidente, formando várias comunidades judaicas, e a Oriente. De boa? Deixa eu ver, galerinha de Floresta, de São Pedro, galerinha de Do Inocêncio, do Joca Vieira. Vamos para as questões? É questão agora. Agora é questão. Agora a galerinha vai participar, né? Diáspora é o termo que designa a dispersão dos hebreus por várias regiões do mundo após serem expulsos do seu território no século II da era cristã. Somente depois de 1948, com a criação do Estado de Israel, é que o povo judeu pôde voltar a se reunir de novo num único país. Entretanto, essa conquista vem sendo há quase meio século motivos de contendas entre os israelenses e o povo ocupante da região. O povo ocupante daquela região. O ano de 95 talvez seja o marco do apaziguamento desses conflitos. Mentira! Uma vez que acordos têm sido realizados pelos líderes sob a chancela da diplomacia internacional, mas não impediu o assassinato do primeiro-ministro de Israel. O povo que provocou... agora sim. Ó. O povo que
provocou a dispersão dos hebreus e o povo que manteve o confronto com os israelenses em 48 para cá são quem? Questão boa, Natalice. Questão boa. Vamos ver se galerinha manda resposta lá de São Pedro. Vamos ver se galerinha manda resposta lá de São Pedro, rapaz. Tempo na tela, meu rei. Ok. Aos vivos e a cores. Já temos resposta lá de São Pedro. Já temos resposta também do Seduc PI6 de Palmeira do Piauí, tá correto? Palmeira do Piauí, rapaz, terra da brejeira, viu? Ei, o povo que provocou a dispersão dos hebreus não foi os egípcios. Então, eu vou eliminar o primeiro tópico. Não foi os palestinos, foram os romanos. Sendo assim, nós poderíamos eliminar 3 alternativas. Agora, quem é que está em guerra com o povo judeu naquela região? Não é o Irã, são os palestinos. Portanto, aqui na questão da PUC de São Paulo, alternativa correta, letra B de bonitinho, conforme assinalou São Pedro e a galerinha também do Seduc PI6. Valeu, galerinha. Valeu, rapaz. Palmas, palmas, palmas. Tem umas palminhas aí, não? Bota as palminhas. Tchau, 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 tchau. Aê! Chibata, viu, velho? Vamos para a próxima. O mapa ao lado remete a um evento histórico ocorrido com o povo judeu, originado à época do Império Romano, que provocou a dispersão dos judeus pelo mundo. Esse acontecimento foi... Ih, rapaz. Olha, veja que aí tem tudo ligado aos judeus, olha. Sionismo, que é um movimento de retorno dos judeus para a Palestina. Sabá, que é o dia do descanso. Cisma, que foi a divisão das 12 tribos de Israel. Êxodo, que é a saída gloriosa do Egito. Mas esse evento mostra a diáspora. Seduc PI6 e galera de São Pedro já disse, tio, é a diáspora. É um evento da história judaica. Tópico 2. Os povos germânicos. Ei, os germânicos eram vistos em Roma como bárbaros. Bar. Sabe o que quer dizer bárbaro? Bar. Ah, então aqui é um árabe chamando nós, né? Não? Vamos lá no bar! Vamos lá no bar! Vamos lá! Não, galerinha. Aí é como os gregos denominavam os povos que não falavam a língua grega. Os gregos diziam que eles balbuciavam como babuíno. Bar. E daí surgiu a palavra bárbaro. Então, a narrativa é sobre os povos germânicos. Os germânicos viviam fora dos limites do Império Romano. Olha Roma de novo, velho. Fora dos limites do Império Romano. E os romanos viam os germânicos como bárbaros. Haja vista que os germânicos
não comungavam da cultura latina romana. Notadamente, a cultura germânica era diferente. Roma era cristã no final do Império, monoteísta. Os germânicos eram politeístas. Os germânicos viviam em tribos e o direito germânico era tradicional, consuetudinário. Deu para ver? Características germânicas. Mas nós tivemos alguns contatos de Roma com a Germânia. Os romanos tentaram conquistar a Germânia, mas não conseguiram. Depois umas trocazinhas. Ei, as madames romanas, as patrícias, elas adoravam andar com perucas impecavelmente ruivas. E as perucas impecavelmente ruivas vinham, sabe de onde? Da Germânia. Eram as ricas romanas que usavam. Então, o Império Romano, ao final, estava em decadência por causa de problemas mais intestinais, internos, disputas pelo poder, enfraquecimento militar. E aí, galerinha, os germânicos se aproximaram das fronteiras de Roma. Alguns vão se tornar aliados, outros inimigos. Virgem Maria! E aí os germânicos estavam assim, nas fronteiras do Império Romano, você vai ver já já no mapa, e de repente veio da Ásia, parente dos mongóis, dos tártaros, os hunos, nos seus cavalos, destruindo tudo. Rapaz, os germânicos olhavam para os hunos, valentes, poderosos, guerreiros de um lado, e para o falido Império Romano do outro, e disseram: eu vou preferir adentrar o Império Romano. Resultado, a invasão germânica foi contribuída também pela migração dos hunos que vinham da Ásia para as Europa. Depois da invasão germânica, o Império Romano não existe mais. E não, surgiram pequenos reinos, onde era o Império Romano, reinos germânicos. Vou dizer qual foi o reino germânico mais importante de ocupar o que era o Império Romano. O reino franco, dos francos. Os francos eram uma das tribos germânicas, e do reino franco deu origem a um país chamado La François. Então tá aí para você um resumo sobre a grande migração dos povos germânicos. O mapazinho mostra para você, olha, o que era o Império Romano. Opa, massa, ó, o que era o Império Romano. Aqui é a Germânia, ó. Aqui é a Germânia. Olha a quantidade de tribos: anglos, saxões, francos, burgúndios, vândalos, suevos, visigodos, ostrogodos. E lá da Ásia veio quem? Os hunos. Então os germânicos olharam para os hunos e olharam para o Império Romano e disseram: eu prefiro entrar em Roma, velho. Eu prefiro, viu? Tá aí os hunos meio que empurram no piauiês os povos germânicos que viviam aqui nessa fronteira. E os povos germânicos começam a adentrar e ocupam o que era o Império Romano. Eu fui buscar umas imagens dos povos germânicos, olha aí, ó. Aquela cabeleira grande, loira, avermelhada, as espadas, a feição bélica, militar, era característica deles. Velho. Esses povos imigrantes vão formar as nações da Europa moderna. É um cidadão romano. Agora eu posso morrer tranquilo. Pensei que eles fossem bárbaros. Sabe quem eram esses povos imigrantes? Os germânicos. E eu já lhe disse neste instante de que um dos povos germânicos vai formar um país chamado La François, França. Um outro povo germânico foram os anglos. Terra dos anglos. Terra dos anglos. Terra dos anglos, dos ingles, dos anglos. Olha o nome. Terra dos anglos. Ingla. Terra. É mesmo. Viu como meio que os povos bárbaros germânicos, muito tempo depois, formaram nações na Europa moderna. É vero.
Esse professor aí estava certo. Vou passar para a gente fazer as questõezinhas. Todos eles têm membros compactos e firmes. Ave Maria, meu Deus do céu. Todos eles têm membros compactos e firmes, pescoços grossos. São prodigiosamente disformes e feios, que os poderíamos tornar por animais bípedes e pelos touros desbastados em figuras que usam nos lados das pontes. Tendo, porém, o aspecto de homens, embora desagradáveis, são rudes no seu modo de vida, de tal maneira que não têm necessidade nem de fogo nem de comida saborosa. Maria! Comem as raízes das plantas selvagens e a carne semicrua de qualquer espécie animal que colocam entre suas coxas e o dorso do animal para poder aquecer. Na realidade, esse texto aí é um texto romano sobre um dos povos bárbaros. Só que esse povo bárbaro aí não é os germânicos, é os hunos. Repetindo, esse povo bárbaro aí é os hunos. O texto demonstra a impressão de um bispo sobre povos cuja organização social e cultural diferia da sua. O bispo é um bispo de onde? É um bispo do que era o Império Romano. E ele está citando aqueles que eles denominam de povos bárbaros. E você vai encontrar isso em que alternativa? Galerinha de São Pedro, galerinha de Floresta, galerinha do Seduc P6, que é Palmeira do Piauí, rapaz, Palmeira do Piauí. Tempo na tela, meu rei. Beleza. Salve, salve para a galera de Palmeira que já desistiu. Letra D de danadinho, velho. Vamos lá para ela, ó. O texto é a fala de um romano, um bispo, sobre os povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Portanto, letra D de danadinho. Olha, eu vou lhe dizer, uma questão muito difícil. Ela aqui nesse cenário, nesse contexto, parece ser fácil, porque nós acabamos de descrever as invasões bárbaras germânicas. Mas ela é difícil. E por curiosidade, os povos bárbaros descritos não são os germânicos, são os hunos. Rapaz, sabe quem era o chefe huno? Um rei chamado Átila. Ah, bicho poderoso, meu amigo. Bicho poderoso, Átila, o Uno. Na interpretação romana antiga, bárbaro, eu sei, obrigado. Na interpretação romana antiga, os germânicos eram caracterizados como povos bárbaros. Identifique a alternativa que melhor analisa a visão romana àquela época, à medida em que melhor analisa a visão romana naquela época, à medida em que os germânicos o quê? Porque é que os romanos viam os germânicos como bárbaros. A questão é essa, viu, velho? O que é que fazia os romanos
vê os germânicos como bárbaros? Pergunta. Voltando. Opa, já tem resposta ali, vamos lá. A visão romana naquela época, que via os germânicos como bárbaros, à medida que os germânicos desconheciam as leis, só se fossem as leis romanas, né? Não tinham deuses, tinham Thor, Odin, lembra? Thor é da mitologia germânica. E eram canibais? Não. Eles eram seguidores do islamismo? Não. O seguidor do islamismo são os árabes. São os árabes. Tá errado, viu? Eles não conheciam a moeda? Não. E eles moravam em caverna? Não. Gostei, viu? Havia uma inferioridade militar dos germânicos? Desconheciam a cultura e eram herbívoros? Herbívoros não. Se havia uma inferioridade militar dos germânicos, como é que eles conquistaram o Império Romano? Deu para ver o problema? A Kuma é que eles conquistaram o Império Romano. Eles se dedicavam apenas à arte da guerra. Não sabiam ler e eram cristãos? Não. Os germânicos não eram cristãos. Está na letra E, ó. Eles não eram cristãos. Eles viviam fora do Império Romano e eles não comungavam da cultura romana. Tio, mas o autor da questão não botou cultura romana. Colocou cultura latina. É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa. Bacaninha? Letra E de helicóptero. Questão boa, viu, velho? Questão boa. Dificultosa, viu? E eu gostei dessa charge aí. Vamos para frente, vamos para a próxima. Ainda tem mais outra, olha. As invasões germânicas tiveram início no século IV depois de Cristo e promoveram importantes transformations no panorama do Mediterrâneo, as quais atingem as estruturas do mundo clássico, Roma, né? Quais as transformações raiz da feudalização? Ah, galerinha, essa temática nós não vimos ainda. Mas eu vou botar aqui, ó. A Europa se fragmenta, o que era o Império Romano se divide em vários pequenos reinos, já estou lhe dizendo por quê. O que era o Império Romano se divide em pequenos reinos fracos, fragmenta a Europa todinha. O comércio retrai, os germânicos não eram muito de usar o dinheiro, viu? A riqueza maior era a terra e o gado, e ocorre um processo de ruralização. Então, galerinha, aqui na questão 4, seria a letra B de bom aluno. Perfeito? Vou passar que eu quero... Não, meu Deus do céu. Eu vou passar, depois nós volta, se preciso. Meu Deus do céu, tem outra. Segundo Tácito, eu vou voltar para 5, então. Os romanos denominavam de bárbaros os povos que viviam fora de suas fronteiras,
que não tinham seus costumes e nem estavam submetidos às suas leis. Entre os vários grupos bárbaros que desarticularam o poder do império e se apossaram da parte ocidental, destacavam-se os germânicos, como povos bárbaros. Belezinha? Sobre a sociedade germânica, ele quer a alternativa incorreta. Incorreta. Alternativa incorreta. Os germânicos viviam do pastoreio e da agricultura de subsistência? Pode ser. A vida dos germânicos era regulamentada pelos costumes, o direito era tradicional? Pode ser. Comer tatu é bom, que pena que dá dor nas costas, naquela música do Mamonas Assassinas. O comitatus, galerinha, era uma relação de fidelidade entre os soldados, guerreiros e o seu chefe. É verdade? Era. Lá na Idade Média vai resultar na relação suzerania-vassalagem. E eles não conheciam o Estado? É verdade. Os germânicos eram monoteístas? Não. Eles não eram mono, eles eram poli. E você sabe que politeísta acredita numa penca de deuses. Portanto, a alternativa correta nessa questãozinha aí é letra E de helicóptero. Letra E de helicóptero. Difícil, viu, velho? Questão difícil. Muito difícil. Posso passar, povo? Deixa eu ver, São Pedro tá ali direitinho, galerinha de Floresta, galerinha também lá da cidade de Palmeira, tá fazendo um frizinho gostoso esse período. Segundo Tácito, historiador romano, essa sociedade desconhecia o Estado e a cidade. O poder político estava nas mãos dos guerreiros. Deu origem à nobreza medieval. O elemento de maior prestígio do guerreiro era o guerreiro homem livre, a vida social centrava-se na tribo, não havia Estado, laços de sangue. A economia baseava na agricultura e na pecuária, plantava e colhia em grupo, praticava a caça, a pesca, não excluía a pilhagem como atividade. A metalurgia ocupou papel importante. A atividade bélica foi responsável pela fabricação de armas, carros de combate e barcos bastante eficientes. Todos esses costumes, já vou lhe dizer, remetem aos germânicos. Remete aos germânicos. Perfeitinho? Vou passar da questão 6, que eu queria começar ainda a outra parte, que é os árabes e o Islã. Inshallah. Eu vou ser um sheik das Arábias, viu? Vou ser um sheik das Arábias. Você sabe que os árabes, eles chamam os fiéis à hora das orações. Lá nos minaretes, né? Aquelas torres. Fica um holofotezinho. Está na hora de orar, em Allah. Está na hora de orar por Allah, viu? Os árabes fazem isso? Fazem sim. Antes do advento do Islã, lembrar que quem vai criar o islamismo é um cara chamado Mohammed. Antes de Mohammed inventar o Islã, os árabes viviam em intensa disputa. Sabe por quê? Porque a Arábia era fragmentada politicamente, vários deuses, uma penca de deuses, disputas. Ih, fatality! Aí o Maomé criou uma só fé, um só Deus, e uniu o povo, transformando o povo árabe, que tinha laços familiares, em laços nacionais. E transforma a Arábia numa potência. Velho. Numa potência. Quando o meu amigo Mohammed morreu, Maomé morreu, ele deixou já a Arábia unida politicamente e militarmente, e principalmente na crença num único Deus, que é Alá, com o livro Alcorão. Aí os árabes começaram a se expandir por causa do comércio,
por causa que dentro do Islã você pode ter até 4 esposas. Isso provocou um crescimento populacional e as terras da Arábia são desérticas, porque era preciso converter novos fiéis à jihad islâmica. E aí os árabes, naquela tradição comercial, diziam, vamos conquistar território, velho. Vamos conquistar, ó. Conquista e ocupação da Ásia, Pérsia, aí os estão tudinho. Turmequistão, Quirquistão, Azerbaijão, Afeganistão, os estão tudinho, galerinha. Parte considerável da população é seguidora do Islão. Do Islão. Inclusive, o Paquistão, que foi um território de maioria islâmica que se desmembrou da Índia, viu? Conquistou também o norte da África. E aí, por último, meu amigo Gibraltar, que invadiu a Península Ibérica. Deu para ver? Os árabes se expandem a Oriente e se expandem a Ocidente, inclusive dominando a orla do mar Mediterrâneo. O europeu não consegue flutuar nenhuma tábua no Mediterrâneo. Ele era um mar arábico, velho. Os árabes dominaram. Então, o Maomé morreu no ano de 632. E no ano de 732, os árabes já estavam na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Em pouco mais de 100 anos, os árabes formaram um mega império e se transformaram nos maiores inimigos dos cristãos durante a Idade Média. É um deslocamento, velho. É um deslocamento. Deixa eu mostrar imagens ligeiras antes de bater campo, ó. Antes que bata campo. É Mohamed recebendo as imagens do anjo Gabriel. Aí os árabes fazendo a oração diária, eles fazem 5 orações em direção a Meca. E aqui onde nasce, ó, nas Arábias, nasceu o Islão aqui, ó, e ele se expandiu para acolá, ó. Uhul! Velho. Dominou a Palestina, onde Jesus nasceu, o norte da África todinho, atravessou o estreito daquele cara lá, ó, Gibraltarique, estreito de Gibraltarique, e fincou a bandeira do Islão na Península Ibérica. E todo esse mar, chamado Mediterrâneo, ficou sob influência dos árabes. O europeu não consegue flutuar uma tábua no Mediterrâneo. Eu vou encerrar aqui, que nós vamos voltar ainda com essa temática, depois do nosso intervalozinho de 2, 3 minutinhos, tá correto? A gente volta já já.